nós somos a agência IVN, estamos aqui hoje com o jornalista Pablo Fernandes. Muito obrigada pela sua presença. Pela Universidade Metodista de São Paulo, ele tem pós-graduação em Economia pela FIP e atualmente está na Bandideza FM e no Projeto Comprova, que é uma coligação de 24 veículos de comunicação para verificar notícias falsas durante o período de eleições. Muito obrigada pela sua participação. E sobre o Projeto Comprova, como ele surgiu e como são feitas as verificações? Bom, o Projeto Comprova ele surgiu da necessidade e do movimento de algo novo que o Brasil ainda não tinha vivido, que é esse movimento de notícias falsas, de notícias manipuladas, fora de contexto, informações que circularam com muita força no período eleitoral. Não dá para mensurar esse impacto ainda, mas é um projeto que reúne 24 veículos de comunicação, entre eles os grandes veículos de comunicação do país, com um único objetivo, que era de descobrir a verdade. E não só notícias falsas, mas também notícias que seriam verdadeiras, mas que foram tiradas do contexto, ou que em algum momento ela não estava na época dos fatos quando aconteceram, como, por exemplo, um vídeo que surgiu quando o Fernando Haddad ainda Lula era candidato, e à época, isso antes de Lula ter a candidatura negada, se soltaram depois como se fosse atual, na última visita dele antes do segundo turno, como se ele fosse subir a rampa ao lado do Lula. Lula preso já com registro de candidatura negado, então, de fato, essa notícia ela tinha sido tirada de contexto e estava fora de época. E, além do mais, claro, as notícias falsas, muitas notícias falsas, a gente checou mais de 150, foram mais de 150 verificações, e dentre essas verificações, se eu não me engano, mais de 90% ou falsa, ou enganosa, ou fora de contexto. Qual é a melhor forma das pessoas checarem a veracidade das notícias falsas? Olha, eu sempre dizia no Comprova, né, que a gente se encerrou. Comprova foi um trabalho muito legal, colaborativo, reuniu pessoas, bom, que eu não vou citar para não esquecer ninguém, mas as coisas são simples, algumas verificações são muito complexas e diferentes, nem todas, mas a grande maioria são verificações que você consegue fazer no seu dia a dia, como não precisa ser estudante de jornalismo, não precisa ser jornalista, não precisa ser engenheiro, não precisa ser um hacker, um gênio da internet, nada disso. Porque assim, se você pega uma declaração, vamos tentar supor um exemplo, fazer uma suposição. A gente vai ter uma foto, uma imagem, com uma foto de uma pessoa e com uma declaração dita por ela. Circulou muito durante a eleição. Aquela declaração de fato é verdadeira? Se você buscar no Google, você vai encontrar aquela declaração. Você vai encontrar quando aquela declaração foi feita, em que momento aquela declaração foi feita. A mesma coisa quando um vídeo circula com edição ou com alguma coisa do tipo. Você pega um trecho daquilo que foi falado, coloca no Google, coloca no YouTube, busca pelo mesmo assunto no YouTube, no Google, no Twitter, no Facebook. Você vai conseguir mensurar, pelo menos num primeiro momento, se de fato aquilo é verdade ou não. E outra coisa que eu sempre digo, o que te causa muito impacto, te causa impacto e causa prejuízo a terceiro, a outra pessoa que seja, ou alguém que esteja em evidência, é a hora que você tem que duvidar. Outra coisa que é muito comum em notícias falsas, fake news, sempre aquele monte de ponto de exclamação, compartilhem. Isso já coloca em dúvida. Porque, sabe, você compartilhar uma informação verdadeira, você faz isso normalmente. Agora, quando você força algo, é porque alguma coisa parece ou pode e provavelmente está errada. Por que você acha que a política é um campo tão propício para a criação e divulgação de fake news? Primeiro porque existe um jogo de poder, né? Você tem candidatos, você tem pessoas que buscam alguma coisa, você tem pessoas que querem... A política em si, ela é isso, né? É você se tornar uma pessoa pública. E quanto mais pública você é, mais conhecida você é, então mais chances de você estar em algum lugar, as chances são muito maiores. E como eu te disse, existe a disputa eleitoral. Existe situação, existe posição, existe centro. Mas quando você fala em eleição exatamente, não tem como não falar que as notícias falsas
elas podem ser controladas, não tem como, entendeu? Existe um lado querendo prejudicar o outro lado, e nem sempre é o próprio candidato que faz isso, que fique claro. Você não pode jogar nas costas de um candidato aquilo que é feito por um apoiador dele, porque se um apoiador dele comete um crime, a culpa não pode ser atribuída diretamente ao candidato. Pode até haver uma influência, qualquer coisa do tipo, mas não foi alguém que promoveu. Então, assim, você tem 2 lados, você tem 3 lados, você tem 4 lados, depende. Então, assim, você tem um terreno fértil para propagação de notícias que prejudiquem alguém, ou que tenham a intenção de colocar alguém no poder. Então, a política era assim, continua assim e vai ser sempre assim. É que a gente não... esse movimento muito novo da eleição de 2018, que foi uma eleição nunca vista no Brasil, algo histórico que vocês viveram, a gente viveu, não se difere da eleição de 2014, quando não existiam as redes sociais, mas existiam, por exemplo, o boca a boca. Entendeu? Uma pessoa falava mal da Dilma para alguém, outra pessoa falava bem do Aécio para alguém fazia um protesto em favor da Dilma, alguém fazia um protesto em favor do Aécio. Então, assim, são outras formas de você atingir o mesmo público. Mas agora a gente tem uma forma totalmente diferente, nova, e que ainda não se sabe direito qual é o impacto, ainda não conseguiu ser mensurado, e o quanto isso influenciou na disputa eleitoral. E quais causas você apontaria como sendo as principais responsáveis pelo processo de impeachment da Dilma? A perda da base de sustentação, principalmente, a perda de apoio popular. Você tem ali, não tem só falta apoio no Congresso, a falta de apoio nas ruas das pessoas, a questão das pedaladas e as acusações que foram feitas e tudo que foi veiculado. A eleição, o resultado da eleição de 2014 apertado, e a Lava Jato também com aquela influência que não proposital, mas uma influência de algo que estava acontecendo, que estava surgindo a partir daquele momento, e que uma hora ou outra ia estourar, fosse no governo Lula, fosse no governo Dilma, isso ia estourar um dia. Então, assim, eu acho que são 3 fatores primordiais, que para mim são a perda do apoio popular, e aí, em segundo, isso por questões econômicas e, né, de insatisfação, a perda de apoio político por pessoas que quiseram se afastar desse governo, que de fato estava gerando uma insatisfação e não tinha resultados bons, e claro, a Lava Jato, que mostrou ali que boa parte dos dirigentes do PT estavam envolvidos aí em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em estatais e tudo mais. E para encerrar a nossa entrevista, na sua visão, quais são os principais impactos das fake news no jornalismo contemporâneo? Bom, mesmo falar a verdade, a gente como jornalista, e vocês como jornalistas, futuros jornalistas, vocês vão ter um trabalho a mais. Eu saí da faculdade sem saber o que era notícia falsa. Então, além do que você já tem no dia a dia, de fazer uma reportagem, de sair para a rua, de investigar, ou de escrever para uma coluna, como eu escrevo da Isto É com Boechat, isso já é o normal. Isso é o dia a dia. Isso vocês vão viver se vocês se encontrarem numa redação. Agora vocês vão encontrar algo novo. Vocês vão ter que, além de tudo isso que vocês já tinham que fazer, aprender a checar. Aprender a verificar fake news. Então, assim, é uma nova área. Eu acho que a notícia falsa, fora de contexto, enganosa, a gente não gosta de usar muito fake news, não comprova, a gente evita essa palavra, porque não é só fake news é algo como falso e ponto. Isso tudo surgiu e ele veio para ficar. Mas como eu disse, a gente não sabe de que forma ainda, porque a gente só conseguiu testar de verdade na eleição. E até agora a gente não tem como mensurar tudo. Como jornalistas, com certeza, vocês vão ter que aprender não só isso, como também daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, a mensurar o tamanho disso tudo numa eleição, ou num evento histórico, ou algo do tipo, porque normalmente são em grandes eventos que esse tipo de informação circula. Essa foi a nossa entrevista com o jornalista Pablo Fernandes. Muito obrigada